31. A figura abaixo representa dois planetas de massas M1 e M2, cujos centros estão separados por uma distância D, maiúsculo, muito maior que os raios. Tá. Sabendo que é nula, o truque da questão está aqui, ó. Sabendo que é nula a força gravitacional sobre uma terceira massa colocada no ponto P, a uma distância D sobre 3 de M1. Daí ele quer saber a razão entre M1 e M2. Tá, então o que tem que imaginar? Aqui nesse ponto P, eu coloquei uma terceira massa, uma massa 3. E a distância daqui até aqui é D sobre 3. O que é D sobre 3? 1/3 da distância D, né? Então o que eu já tenho que saber? Que se daqui até aqui é 1/3 e a distância total é D, aqui eu tenho 2/3 de D, que é o que falta para 1/3, né? D menos 1/3 é 2/3. Só que assim, gente, o que eu digo sempre para vocês em física? O mais fácil é usar número, né? Olha só, 1/3, 2/3, né? Imagina que o D seja igual a 3, tá? Imagina que a distância entre o M1 e o M2 vale 3. Tá? Inventei o número 3, né? Por causa de 1/3. Tá, então, se a distância daqui até aqui é 3 e daqui até aqui, né, é 1/3, quando é que é 1/3? Opa, deixa eu pegar a caneta. Quando é que é 1/3 de 3? 1. E aí, se daqui até aqui tem 1, daqui até aqui tem 2, né? Que é a proporção de 1/3 de 2/3. Fica muito mais fácil usar números. Mas se vocês querem usar o D sobre 3 e o 2/3 de D, também não tem problema. Porque agora vem a parte matemática, né? Por que a força gravitacional no corpo 3 é nula? A força gravitacional é uma força atrativa. Então, o que vai existir aqui? Ó? Vai existir aqui a força que o corpo 1 exerce no corpo 3. Só que, como o 2 está do outro lado, o que vai existir aqui? Ó? Vai existir aqui a força que o corpo 2 exerce no corpo 3. Se a força no 3 é nula, essas duas forças são iguais. Então, a força 1/3 é igual à força 2/3. Então, G vezes a massa 1 vezes a massa 3, por isso que é bom botar esses números, ó, força 1/3 é a massa 1 e a massa 3, sobre D ao quadrado é igual a G vezes a massa 2 vezes a massa 3 sobre D ao quadrado. Tem que ter muita organização. O G tu cancela, é igual para os dois. A massa 3 tu também cancela, por isso que a massa 3 não aparece na resposta. Aí olha só, fica M1 sobre D ao quadrado. Tá, mas qual é a distância do 1 até o ponto? Né? D sobre 3, que eu botei que é 1. Então fica, olha como fica muito mais fácil, ó, 1 ao quadrado. Quanto é que vale o M2? Não sei. Qual é a distância que o M2 está do ponto? 2/3 de D, ou 2, né? Aí fica 2 ao quadrado. Pronto. Aí ele quer M1 sobre M2, ó. Então, o M2 desce e o 1 sobe, né? Só trocar os dois. Então, vai ficar M1 sobre M2 igual a 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, 1 sobre 4. América. E já aproveitando que a gente está aqui, vamos fazer a 32. Sobre um satélite mantido em órbita a uma distância r do centro da Terra, que possui massa m, é correto afirmar que... Tá, letra A. A força que a Terra atrai o satélite é ligeiramente menor que o satélite atrai a Terra. Não, né? Ação e reação. A força que a Terra faz no satélite é a mesma força que o satélite faz na Terra. Olha a ação e reação. O satélite é colocado em uma órbita em que a força gravitacional é 0. Não. A órbita precisa de força gravitacional. Quem mantém o corpo em órbita é a força gravitacional. Não se esqueçam que a órbita é um MCU. A força não pode ser 0. C. A velocidade tangencial ao quadrado do satélite é menor ou igual a G vezes M sobre R. Tá. Qual é a fórmula da velocidade orbital que a gente aprendeu? A velocidade orbital é a raiz quadrada da constante G vezes a massa da Terra sobre D. Esse D é o raio da órbita, né? Como é que eu posso escrever isso? Eu posso tirar essa raiz e colocar ao quadrado, né? Eu posso escrever que V ao quadrado é igual a G vezes M sobre R. Então, por que a C está errada? Porque ela não é menor ou igual, ela é igual. Então, olha a D. A velocidade tangencial ao quadrado é igual a G vezes M sobre R. Então, Dinamarca.
Beleza, muito bom.